distraiu e daqui a pouco não está mais fazendo parte do rebanho, não está mais se conduzindo pelo caminho que devia trilhar, andar. É uma ovelha que se afastou do pastor, sabe, pelos motivos dela, pelas razões que ela achou forte o suficiente para se afastar. E Jesus sabe muito bem, porque os fariseus, eles não conheciam o íntimo do coração daquelas pessoas. Jesus não, Jesus conhece o nosso coração, conhece nossa alma. Ele sonda, ele prescruta, ele vê o que está lá dentro, ele vê as intenções, ele vê as motivações, ele conhece o presente, conhece o passado, ele nos vê por dentro. Se tinha alguém que deveria censurar, bater pesado, era Jesus de Nazaré. Se tinha alguém que devia exercer juízo, era Jesus de Nazaré. No entanto, ele chega a eles, essas pessoas, e ensina através de parábolas. Primeiramente, a parábola do pastor que busca, depois a parábola da mulher que sofre com a perda, e depois a parábola do pai que jamais deixa de amar e perdoar o filho. Isso é uma mensagem totalmente nova. Quando você lê o Antigo Testamento, você nunca vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar realmente uma pregação farisaica. Você vai encontrar uma lei chamada lei do talião, uma lei severa, uma lei de morte. Mas agora, o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, que se humilha, que se torna um ser humano, que se materializa entre as pessoas, ele agora quer resgatar os seus filhos. Lembra do que eu falei no começo? Somos filhos de Deus. A nossa santidade ou o nosso pecado não vai mudar nada disso. Essas pessoas, diz a Bíblia, que eram pecadores, que eram de má fama, que tinham uma vida, uma conduta moral, um desvio moral, eram pessoas que lucravam em cima da desgraça de muita gente. E Jesus começa a tocar o coração delas. Jesus começa a despertar dentro delas a natureza de Deus que existia, mas que estava sufocada por uma vida mundana, por muitos pecados, por muitos deslizes, por muitos erros que eles cometeram, que a própria consciência acusava, e que o pregador acusava, e que o diácono acusava, e que os pastores da época acusavam. Daqui a pouco Jesus vem e diz assim: olha, vocês são meus, e eu vim aqui em busca de vocês. Vocês são meus e eu estou aqui para resgatar cada um de vocês. Porque esse é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é suave, seu fardo é leve. Nós não podemos colocar sobre as pessoas um jugo mais pesado do que o que eles já carregam. Porque me diga qual o jugo que é mais pesado do que o jugo do pecado, do que o jugo da prostituição, das drogas, de uma vida perdida, de uma vida sem paz. O mundo já coloca esse jugo sobre as pessoas, por isso elas vivem sem paz, por isso vivem vagarosas. Jesus não, Jesus se apresenta para cada um deles, oferecendo um jugo suave, um fardo leve, mostrando para eles um caminho diferente daquele caminho que a lei apontava. E Jesus olha para cada um daqueles pecadores e diz assim: vocês são para mim como ovelhas, e eu sou o pastor de vocês. Ele começa a explicar o que veio fazer. Amém? Amém. Ele começa a mostrar para as pessoas a sua missão. Ele mesmo disse lá pela boca do apóstolo João: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Tem gente que não lê a Bíblia e não prega um pastor, prega um açougueiro. Tem gente que confunde Jesus com açougueiro. É igual Maria Madalena quando Jesus ressuscita. Se você olhar direitinho, quando ela chega no túmulo de Jesus, ela confunde Jesus com o coveiro, que era o jardineiro. E ela não reconhece Jesus assim para o jardineiro: ô jardineiro, onde está o corpo do meu mestre? Tem gente que confunde Jesus. Confunde Jesus, o que ressuscita, com o que enterra.
confunde o pastor com o açougueiro. Não confunda as pessoas. Não se confunda com Jesus. Jesus é o pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é aquele que perdoa. Jesus é aquele que vai buscar o que perdeu. Jesus é aquele que não se conforma com a perda de um filho. Jesus sofre com a perda de um filho. Jesus, ele se condói quando um filho se afasta. Ele conta isso pelas parábolas. Ele conta a parábola de uma mulher que perde uma dracma. Ele está se colocando como uma mulher que perde uma moeda que é de pouco valor. E se a gente analisar direitinho, quando olhamos para Deus, a grandeza, a santidade, o poder de Deus, e quando a gente se vê, realmente somos pequeninos, somos uma dracma, não temos muito valor diante da soberania e da grandeza do nosso Deus. Mas essa mulher que representa o Cristo que se manifestou, ele mobiliza, ele muda a casa, ele acende uma candeia para achar a moeda que ele perdeu. Assim Jesus fez com a gente, não aceitou nos perder, mobilizou pessoas, usou gente, usou televisão, usou muitas coisas para nos achar e para nos resgatar. E quantas vezes ele nos encontrou como ovelhas feridas, enfermas. E por isso, meus irmãos, o texto nos mostra que esse pastor que procura, que deixa as 99 ovelhas, quando ele encontra aquela ovelha que se extraviou, ele toma a atitude de não desistir dela até que a encontre, no versículo de número 4, e disse mais, ele foi buscar a que se extraviou até que a encontrasse. É uma atitude de perseverança, de insistência. Quantas vezes ele insistiu comigo? Quantas vezes ele insistiu com você? Quantas vezes bateu na nossa porta? Quantas vezes ouviu o nosso não, o nosso agora não, e as nossas desculpas? Mas ele insiste, ele continua falando conosco, ele continua nos mostrando o seu amor. De repente ligamos a TV, alguém diz que Jesus nos ama. De repente ligamos o rádio, alguém diz que Jesus nos ama. De repente passamos em algum lugar, alguém nos entrega uma literatura, e quando lemos, está escrito Jesus te ama. Ele não desiste da gente. Nós é que desistimos fáceis das pessoas. Jesus não. Jesus, ele insiste, ele assume um compromisso de voltar conosco. Aqui está escrito, até que a encontre. Amém?